Boa noite. Em 15 de novembro de 2022, o nosso planeta atingiu 8 bilhões de habitantes. Mas seria isso um problema? A população mundial não se baseia apenas em números absolutos. Estamos falando de pessoas. Ter 8 bilhões de habitantes significa também a má distribuição de jovens e idosos pelo mundo. Por isso, enquanto em alguns planetas há o crescimento da população, em outros há o envelhecimento. Esse crescimento de idosos na população, ele pode ser prejudicial para a nação? Tipo assim, em quais sentidos? Pode. Aí a gente pode dizer assim, eu vou dizer da minha parte, a gente pode afirmar que sim. Tá? Porque a gente está sujeito a uma condição hoje, felizmente, tá? Felizmente isso é bom até para nós, né, saindo da China e vindo para o Brasil. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito alta. Isso é legal, nós vamos viver mais e vamos viver bem. Né? A expectativa de vida hoje no Brasil, a expectativa de vida da mulher hoje, ela está chegando quase 80 anos. Tá? O homem ainda não. As mulheres sempre vivem mais. Tá? Isso é uma característica natural de nós humanos, tá? A fêmea da espécie vive mais. Mas, então, isso é muito bom. Por quê? Porque a gente teve uma melhora no atendimento médico, acesso aos medicamentos, saneamento básico, alimentação, enfim. Então a gente vive mais. O problema econômico é que uma hora a gente para de trabalhar. Por isso que acontecem também as reformas previdenciárias. Né? Então eu tinha uma expectativa de me aposentar daqui a tanto tempo. Aí minha reforma da Previdência eu tenho que trabalhar mais 5 anos. Tá? E tenho condições para isso. Então, agora, onde você tem uma população já bastante envelhecida, e nós, Brasil, estamos caminhando para isso. A Europa já está passando por um problema complicado a respeito disso. Baixa, aí você vai combinar vários fatores. Queda na natalidade. Então, nasce pouco. Alta expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem mais. Só que essas pessoas vivem até uma determinada idade e se aposentam. Então, elas deixam de fazer parte de um outro dado, de uma outra estatística, que é a população economicamente ativa. Passa a ser o aposentado. E o aposentado ele vai usufruir das previdências. Então, quem que vai sustentar essa população aposentada? Aqueles que estão trabalhando. Eu trabalho, o Estado cobra o meu imposto, uma parte desse imposto é previdenciário e vai se tornar a aposentadoria. Isso é comum a todos. Só que quanto menos gente, e aí tem mais outros fatores, que é a evolução tecnológica. Cada vez mais eu tenho menos pessoas trabalhando. Tá? Então, o mercado de trabalho vai afunilando, muita gente dependendo das aposentadorias. Então, os caixas públicos, os cofres públicos, têm que ter uma reserva previdenciária muito grande. Só que para isso eu tenho que ter bastante gente trabalhando e contribuindo. Então, hoje, a China tem essa preocupação, tem uma população envelhecida, bastante velhos, isso é bom, uma população idosa, só que tem um problema financeiro, problema econômico sustentar isso. A Europa já passa por esse problema, o Japão já deu sinais também que tem uma certa preocupação a respeito disso. Então, você tem hoje a grande potência econômica no mundo, né, no século XXI, final do XX, no XXI, que é a China, que ela estaria numa situação até mais tranquila, mais confortável, se ela não tivesse preocupação, que foi gerada pelo próprio sistema de governo, né, que foi a proibição da natalidade, e a população envelheceu. E hoje eles vivem bem, então a expectativa de vida aumentou. Então, como vai sustentar essas populações? Como serão sustentadas essas populações? Esse é um dilema para todo mundo. Seu nome? Alexandre. E qual você acredita que seja o país com a população mais envelhecida? Acho que o Japão. Acho que China. Eu acho que é o Japão. Esse é o caso do Japão, que continua a enfrentar uma grave crise demográfica. O país, que já possui a população mais idosa do mundo, registra índices alarmantes. 1 em cada 10 pessoas tem mais de 80 anos. E quase 30% da população tem 65 anos ou mais. Em 2021, o Japão teve o menor número de nascimentos em sua história. E a taxa de natalidade atual, de 1,26 filhos por mulher, está bem abaixo do nível necessário para estabilizar a população. E apesar dos incentivos econômicos, o governo japonês ainda não conseguiu reverter essa tendência preocupante. Esse também é o caso da China, onde o mandato no leste do país está incentivando casamentos, oferecendo até apoio financeiro para casais onde a noiva tenha 25 anos ou menos. Isso é uma resposta direta da crescente preocupação com como o envelhecimento da população pode afetar a economia chinesa. China, historicamente, sempre teve uma população muito grande, né? E uma população muito concentrada nas áreas rurais. Com o desenvolvimento tecnológico e todo o processo de melhoria da produção de alimentos, o que aconteceu principalmente a partir dos anos 70? Um crescimento muito acentuado da população chinesa, que chegou a 1 bilhão de pessoas. E aí houve uma grande preocupação, né, do Estado chinês com esse número de habitantes, e a partir disso eles fizeram a política de 1 filho por família. Isso vai significar uma pressão muito grande, principalmente porque ao longo das próximas décadas a população chinesa vai envelhecer muito rapidamente, ou seja, o peso relativo dos idosos, que é aquela população de 64 anos e mais, vai aumentar muito no conjunto da estrutura da população chinesa. E eles levaram muito a ferro e fogo essa política, né, de 1 filho por família,
o que fez com que houvesse uma redução drástica do crescimento da população da China, mas isso também gerou um custo sociodemográfico. Qual é esse custo, né? Aquilo que o Brasil demorou aí 50 anos para passar em termos de envelhecimento, a China vai evidenciar num período muito mais curto, né? Por quê? Porque houve essa redução brutal no número de filhos das mulheres. Qual o seu nome? Eu me chamo Carolina. Qual você acredita ser o país mais populoso do mundo? Eu acho que é a Índia. Meu nome é Wesley e eu acho que atualmente o país mais populoso do mundo é a Índia. Dentre todos os países do mundo, o mais populoso por muito tempo foi a China. Entretanto, o crescimento populacional da Índia tem sido um dos mais rápidos do mundo nas últimas décadas, desde meados do século XX. A população indiana aumentou drasticamente. Em 2023, a Índia ultrapassou a China e se tornou o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhões de habitantes. De acordo com o IBGE, o Brasil também está envelhecendo e o número de idosos no país está crescendo. Em 2022, o índice de envelhecimento chegou a 55,2, o que significa que haviam 55,2 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Desde a década de 1950, vimos um aumento na expectativa de vida em todas as regiões do mundo. Esse envelhecimento populacional ocorre principalmente devido ao aumento de longevidade e à queda de taxa de natalidade. Em alguns países, a migração internacional também desempenha um papel importante, ajudando a reduzir o ritmo do envelhecimento, pois, em geral, os migrantes são jovens. A Organização das Nações Unidas estima que em 2050, 30% da população mundial terá mais de 60 anos. Segundo a ONU, a população mundial continuará a crescer nos próximos 50 a 60 anos. O máximo deve ser atingido em meados da década de 2030, quando haverá uma população de cerca de 10,3 bilhões de pessoas. Após atingir a máxima, a população global deverá começar a diminuir, gradualmente, caindo para 10,2 bilhões de pessoas até o final do século. A Índia e a China continuarão a ser os países mais populosos do mundo. Na terceira posição hoje, os Estados Unidos irão ceder lugar para o Paquistão, Nigéria e República Democrática do Congo, até o final do século. À medida que o planeta se aproxima do seu pico populacional, os desafios demográficos se intensificam, seja no equilíbrio entre jovens e idosos, seja na distribuição de recursos e nas políticas necessárias para garantir a qualidade de vida. E assim, cabe a todos nós pensar em agir hoje para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Boa noite e até a próxima!